Boa noite, meus amados irmãos. Tudo bem? A graça e a paz. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua santa palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 3. E agora nós vamos ler os versículos do 3 ao 5. Três versículos apenas. 1 Tessalonicenses 3, vamos ler do 3 ao 5 nesta noite. Vou esperar os irmãos abrirem para a gente iniciar a nossa meditação do dia de hoje. 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Amém? Lemos a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra, de podermos aplicarmos essas belíssimas verdades para as nossas vidas. Obrigado por tudo. Esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vimos no estudo passado, meus irmãos, que Paulo estava muito preocupado com os irmãos de Tessalônica e ele vai mandar a Timóteo algo que teve um grande custo para ele, porque Timóteo ajudava muito no seu ministério. Ele estava perto da cidade, mas ele foi impedido por Satanás, ele vai dizer isso no capítulo 2, de entrar na cidade. E o que é que vai acontecer? Ele não vai ter outra alternativa, ele vai mandar Timóteo, mas ele prefere ter essa pessoa tão amada e que ajuda tanto ele, ausente, mas pensando primeiramente nas ovelhas de Tessalônica, porque eram irmãos recém-convertidos. Eles precisavam de ensino, eles precisavam de instruções, e Paulo queria muito saber como eles estavam. Naquela época não tinham as tecnologias que nós temos hoje, então Paulo, eles ou ia lá na igreja, ou ele se comunicava por carta, ou mandava um mensageiro, como ele fazia muitas vezes. E ele tem uma finalidade de acordo aqui com o que ele queria, né? O que é que ele queria pegar de informação ali do povo de Tessalônica, né? Como é que aqueles irmãos estavam, qual era a finalidade dessa informação que ele queria adquirir, o que é que ele estava curioso ali para saber daqueles irmãos. Certo? E o ponto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é que temos que entender que tempos difíceis vão nos ajudar a não esmorecer. Tempos difíceis vão nos ajudar a não esmorecer. Paulo explica que a vida cristã, aqui nesses versículos, envolve aflição. E é importante, nós devemos perceber a importância de saber disso. A importância de que o ímpio e o salvo, eles passam por tribulações, e a tribulação, ela é útil para a nossa santificação. Nós temos isso convicto em nossos corações. É muito importante para uma vida cristã, mais saudável, digamos assim. As pessoas falam tanto hoje de você ter um corpo saudável, porque a gente não pensa em ter uma vida cristã mais saudável, uma vida cristã entendendo a vontade de Deus. Greg Bill vai dizer que Paulo entende esta época. Ele entende que Jesus inaugurou o início do que nós chamamos de um período que é chamado biblicamente de últimos tempos. E o período de últimos tempos envolve muita tribulação. Quando a gente se escandaliza com alguma tribulação, ou quando a gente fica chocado quando estamos passando por dificuldades, falta um pouco de perspectiva histórica nas nossas vidas. E também um pouco
de perspectiva bíblica. O mundo, ele já passou por fases muito terríveis, irmãos. Muitas fases. E tribulação, ela é a marca desse período, principalmente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, os últimos tempos. E nessa fase da vida humana, não é? Nós temos tribulações que elas são globais, como nós estamos passando agora por uma pandemia. Nós temos tribulações que elas são regionais. E é interessante porque nós vemos em filmes, em séries e em livros o quanto até as pessoas que não são cristãs, elas entendem que o futuro, humanamente falando, ele não é tão promissor. É só você pegar qualquer série futurista, qualquer filme futurista, que você vai ver que não é uma coisa tão bonita assim. Irmãos, em primeiro lugar, antes da gente zombar dos teólogos da prosperidade nesses períodos que dizem que tudo vai dar certo, nós precisamos olhar para as nossas vidas. Timóteo foi lá como Paulo pediu. Timóteo viu que todos eles estavam espiritualmente bem, embora sejam aqui filhotes no evangelho, mas filhotes treinados a viver na selva do mundo. Foi isso que Timóteo viu e depois vai relatar a Paulo. Irmãos, estamos passando por um cenário triste da humanidade, mas esse cenário ele está longe de ser o pior cenário da humanidade. O evangelho da prosperidade, essas situações mostram na prática que ele é falso. E a palavra de Deus nos informa o quê? Que é mesmo assim. Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. O se inquiete aqui é no sentido do grego aqui de alguém, de que ninguém se inquiete com as agitações. É como se a tribulação nos pegasse pelos braços, como alguém pega uma criança pequena e agitasse, e ela ficasse nervosa e ela ficasse muito preocupada, a fim de que ninguém se inquiete com essas agitações, com as agitações das tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E nós treinamos vocês para isso. É isso que Paulo vai dizer no 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Paulo, ele é totalmente contra a teologia da prosperidade. Ele vai falar da tribulação. Ele vai falar aqui que a tribulação faz parte da vida cristã. Mas qual é o nosso diferencial? Nós sofremos igual aos ímpios. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós sofremos com esperança. A diferença é que nós sofremos com a perspectiva de que um dia, e deste dia para a eternidade, nunca mais vamos sofrer. E nós entendemos que a tribulação, ela pode até crescer, mas ela tem um prazo de validade. Temos grandes responsabilidades como cristãos. Embora essa seja a hora de, como eu disse, estarmos aqui tirando onda com os teólogos da prosperidade, mas todos nós, irmãos, todos nós, e analisando agora para o nosso íntimo, eu, você, todos nós, somos um pouco de teólogo da prosperidade. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se choca com a tribulação, que a gente olha assim e diz assim, por que comigo? Por que as pessoas estão acontecendo isso e comigo não está? Nós estamos decepcionados porque não estamos prosperando. E tribulação faz parte da vida cristã. Muitas vezes estamos frustrados além da conta. É hora de vocês colocarem em prática tudo que nós estamos ensinando a vocês. É hora de eu colocar em prática tudo que os meus pastores ensinam. É hora de irmos para lá e teologicamente falando, praticarmos essa teologia que tanto ouvimos na igreja e na palavra de Deus. Temos que entender isso, que entender
essas verdades e entender que tudo vai passar. Não se engane, nesse mundo é uma tribulação atrás da outra. Versículo 5 diz assim: Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que um tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Entenda, o diabo, ele, na sua tribulação ou na minha tribulação, ele pode estar diretamente envolvido. Aqui o tentador, no versículo 5, é com T maiúsculo. Aqui é o próprio diabo, é o próprio Satanás que está perseguindo, ou que eles estavam temendo que estavam perseguindo, porque ele estava perseguindo Paulo para não ir a Tessalônica. O diabo pode estar diretamente envolvido com a sua tribulação, ou não. Ele pode não estar diretamente envolvido. Mas nós temos que entender quem sempre está conosco, fora ou dentro da tribulação. Nós temos que entender quem sempre vai rogar por nós ao Pai é Jesus Cristo. Ele é sempre conosco. Diante do desespero, o que é que você vai fazer? Você vai ficar só na preocupação? Ou você vai agir? Ou você vai continuar? Ou você vai continuar servindo a Cristo e não colocando Ele contra a parede? E não blasfemando contra o seu nome? O que é que vai acontecer? Inércia ou ação? Desespero ou oração? Deixar para lá ou mostrar o verdadeiro amor cristão, ainda que a custo próprio? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar na igreja, a gente vai entrar num mar de problemas. Vai começar a burocracia, vai começar as pessoas falando, mas os frutos são incalculáveis. E aí? A gente só vai ficar no projeto e na preocupação e acusando os outros porque eles não fazem, mas a gente também não faz nada? Ou a gente vai agir, mesmo que isso vá gerar críticas, mesmo que a gente vai gastar muito tempo com isso, mesmo a custo próprio, vale a pena trabalhar, vale a pena servir o Evangelho. Vale a pena. Por quê? Porque o maior sacrifício, ele já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. E por último, irmãos, deixem de ser bobos. Eu tenho que deixar de ser bobo. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos aceitar a ajuda dos irmãos. Nós precisamos permitir que os irmãos cuidem de nós. Por quê? Porque quando eles cuidam de nós, na verdade, Jesus está cuidando de nós através dele. E todas essas tribulações, as que virão, até quando finalmente elas não virem mais. Elas vêm, elas ainda vêm, elas estão aqui, elas virão no futuro, mas vai ter um momento que elas não virão mais. Você e eu, como cristãos, nós temos a autoridade de Deus para dizer assim. Só nós podemos dizer assim: vai passar. E isso é reconfortante. E essa é a melhor esperança que nós podemos ter. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, pela meditação. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco na tribulação, o Senhor está conosco em todos os momentos. E nós podemos ter a esperança, mesmo de no meio da tribulação, dizer, vai passar. Obrigado, porque nada nós fizemos para podermos ter essa esperança. Mas o Senhor, na cruz do Calvário, nos proporcionou isso. Tem misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir.